Sou filha do Marcelo e da Solange. Sou neta do seu Zé e da Dona Maria. E eu amo a minha família. E por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, Satanás ele vai tentar dizer que você não é digno do amor de Deus. Satanás ele vai tentar lançar palavras para te desanimar naquilo que o Senhor tem colocado você para fazer. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor quer firmar a sua identidade de filho de Deus. Não é o que você faz, mas é quem você é. E você é um filho, uma filha amada do Senhor. Amém? Eu quero conversar com vocês, gente. Tive a honra de ser convidada pelo pastor Josadak para estar pregando a palavra nessa manhã. E enquanto eu orava ao Senhor a respeito daquilo que eu precisava falar para vocês, eu falei, Deus, o que a sua igreja precisa ouvir? Mas que principalmente aquilo que eu preciso ouvir primeiro. E é surreal as coisas que Deus faz, né, gente? Porque quando eu vejo a palavra que Deus me deu, não tem como a gente não olhar para a palavra do Senhor e ver que o Senhor confirma isso, porque Hebreus 4:12 vai dizer, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Gente, essa palavra, ela penetrou de uma forma tão profunda que só a palavra de Deus pode explicar isso. É a palavra do Senhor viva e eficaz, penetrando nos nossos corações e gerando uma transformação. E o Senhor pediu que eu compartilhasse com vocês a respeito do preço de seguir Jesus. E eu fiquei, Senhor, como é que eu vou compartilhar isso para a igreja? Falei, será que eu vou ser cancelada por falar isso? Mas fica calmo, irmão, porque se for pesado para você, foi 3 vezes mais pesado para mim. E a minha mensagem está baseada em Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Algumas versões elas vão ter o título, Quão difícil é seguir Jesus? Outras versões vão estar escrito discipulado. E eu coloquei o tema dessa mensagem como o preço de seguir Jesus. E enquanto eu pensava, a gente vai ler esse texto, mas enquanto eu pensava sobre essa mensagem, sobre aquilo que Deus estava me falando e o que eu precisava escrever para falar para vocês, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, Thaís, quando você pensou que seria fácil me seguir? Quando você pensou que não teria um custo me servir? E vamos ler essa mensagem, gente. Lucas 9, do 57 ao 62, eu estou lendo na versão NVI. Vamos lá. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Curvem suas cabeças. Espírito Santo, muito obrigada, Pai. É um privilégio poder pregar a Tua palavra. É um privilégio, Deus, poder estar aqui diante da Tua igreja. Espírito Santo, eu te peço agora, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as suas palavras diretamente ao coração dos seus filhos. Senhor, eu peço agora que toda resistência no ambiente seja quebrada em nome de Jesus. Toda distração caindo agora, ouvidos sendo abertos, ó Pai. Toda cegueira espiritual que impeça os seus filhos de ver o teu mover nesse lugar, caindo agora nesse momento. Espírito Santo, esse lugar pertence ao Senhor, a vida dos seus filhos pertence ao Senhor, e nós declaramos mais das tuas bênçãos sobre esse lugar, em nome de Jesus, amém.
Então, vamos lá, gente. E aí, quando eu falei, né, que o Senhor falou comigo, né, quando você pensou que não te custaria algo, né, não te custaria nada me seguir. E muitas das vezes nós esquecemos, ou a gente não fala por medo de afastar as pessoas. A gente não fala do preço que precisa ser pago para seguir ao Senhor. E aí a gente acaba pregando um evangelho raso, um evangelho só da prosperidade, só da bênção, só da bonança, mas a gente não fala a gente não olha para a palavra e olha quando Jesus fala, me siga. Olha, deixe tudo para trás e me siga. Eu tenho algo para fazer na sua vida, eu tenho algo para você cumprir. E nesse texto, Jesus e os seus discípulos, eles, no verso 57, fala, quando andavam pelo caminho, eles estavam a caminho de Jerusalém. E aí um mestre da lei, que é o primeiro, em Mateus vai falar que ele é um mestre da lei, o homem, ele fala, eu te seguirei por onde quer que você for. E aí a gente olha aqui, esse cara estava empolgado, ele estava lá assim, Senhor, onde o Senhor for, eu vou com você. Mas a verdade é que esse homem, ele não calculou o preço que custaria seguir Jesus. Porque em seguida, Jesus responde a ele, olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde repousar a sua cabeça. Ele não calculou o custo. Então, quando Jesus traz essa revelação para ele, olha, tem um preço a ser pago. Ele não quis pagar esse preço. E aí, a gente vai ver mais coisas à frente da história, mas o que eu quero já começar falando com vocês, existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago, mas eu quero deixar claro uma coisa, porque às vezes pode parecer assim, nossa, vai ser uma vida só de luta, só de prova. Não é sobre isso. Mas eu quero que, conforme eu for pregando essa mensagem, vocês gravem muito, muito claro na mente de vocês. É um privilégio seguir a Jesus. É um privilégio deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Tem um custo. A gente vai sair da nossa zona de conforto. A gente, muitas das vezes, Deus vai pedir para a gente, de repente, abrir mão do nosso emprego, abrir mão da nossa geografia, mudar a gente de lugar. Mas é um privilégio ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor. E baseado nesse texto, eu quero compartilhar 3 coisas que Deus tem falado ao meu coração. E a primeira delas que eu quero falar para vocês é, quais têm sido as suas preocupações? Lucas 9:59, a uma outra pessoa Jesus fala, siga-me. E esse homem, ele fala, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Esse homem, ele recebeu um convite do Senhor. Imagina, você nessa manhã recebendo um convite de Deus, o Senhor falando, vem, me segue, que eu quero te ensinar coisas no caminho, eu quero te preparar para algo que eu tenho para fazer. Mas os olhos daquele homem estavam focados nas preocupações dessa vida. A intenção de Jesus, quando ele fala, porque Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. A intenção de Jesus não era desrespeitar a família daquele homem. Jesus, ele estava mostrando, olha, tem outras pessoas que podem cuidar disso. Mas é você que eu estou chamando para me servir. E ele fala isso, Jesus fala, você, repete comigo, você vá e proclame o reino de Deus. Quem é esse você? Isso aí, somos nós. E o Senhor está falando para a gente, vá e proclame o reino de Deus. Mas a verdade é que muitas das vezes nós queremos servir, nós temos esse desejo no nosso coração, mas as preocupações, elas ocupam o lugar de Deus na nossa vida. E aí a gente começa a se questionar, Senhor, eu não posso te servir agora porque eu preciso trabalhar para sustentar a minha família. Porque se eu preciso, e eu não estou falando para você largar seu emprego, calma, entenda. Mas muitas das vezes a gente quer trabalhar, viver em função de trabalho, viver em função de riquezas, viver em função de conseguir posses. E aí a gente fala, Senhor, eu não posso te servir. Mas aí a gente precisa parar e pensar, para onde você vai levar todas essas riquezas? Para o céu você não vai levar. Porque a palavra de Deus fala que a gente precisa juntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde a traça não consome aquelas coisas.
O nosso tesouro, aquilo que nós precisamos conquistar, é para a eternidade. São almas que nós precisamos ganhar. E a gente precisa se lembrar de falar isso. A igreja, ela não pode deixar de falar sobre salvação. Não pode deixar de falar sobre evangelização. A gente não está aqui para ser nutrido na nossa carne, de eu preciso receber uma palavra de bênção para a minha vida, que eu vou prosperar, que eu vou fazer e acontecer. Mas o Senhor está falando, olha, deixa isso, que tem outras pessoas para resolver. Mas você vá e proclame o reino de Deus. E às vezes a gente vai falar assim, mas eu não tenho tempo para liderar uma célula, porque eu estou estudando para um concurso, e eu tenho que melhorar meu nível de vida, ou eu não posso servir, porque eu preciso cuidar da minha saúde. Gente, eu fico pensando, com muito respeito a todo mundo, na maioria das vezes, primeiro, quando a gente olha para a palavra, Jesus vai falar que no mundo a gente ia ter muitas aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E muitas das vezes, quando aparece uma dificuldade na nossa vida, um problema de saúde, a primeira coisa que a gente faz, vou abandonar todas as funções que eu tenho na igreja, vou fechar minha célula, porque eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu não vou conseguir lidar com as coisas que eu tenho na igreja e lidar com as preocupações que eu tenho. Como é que vai ser a minha saúde? Será que eu vou morrer? Será que Deus vai me curar? Como é que vai ser? E aí eu fico pensando, uma pessoa que eu admiro muito, gente, Edson, homem de Deus. O Edson, apesar das limitações dele, porque ele precisou se resguardar pela saúde dele, mas olha, eu lembro que o Edson, ele não estava servindo ativamente, mas ano passado na conferência dos jovens e adolescentes, ele veio para a conferência, ele ficou lá embaixo com a gente, e aí precisou comprar mais material para a gente fazer as coisas na cantina, e a gente assim, quem vai com a gente comprar? Não tinha carro. Como é que a gente vai lá no laticínio comprar os negócios? E o Edson ali, o Edson ali esperando. Aí a gente com o maior jeitinho, poxa, tem que deixar o Edson quieto na dele. E eu, Edson, então, você pode ir com a gente ali? Vamos embora! Gente, ele numa alegria, porque ele queria servir. A doença que ele passou, o período que ele passou, não foi um impeditivo para ele ir e proclamar o reino de Deus. Eu lembro que eu fui almoçar na casa dele, gente, eu cheguei achando que eu ia ver o Edson prostrado, chorando. Gente, o Edson no telefone, não, meu irmão, vai dar certo, eu declaro cura sobre a sua vida. E eu assim, gente, muitas das vezes a gente não tem problema nenhum de saúde, mas a gente não consegue ir e proclamar o reino de Deus. E aí vamos lá, de repente você está pensando assim, Thaís, é fácil você falar, você não está entendendo o que eu estou passando. Eu não sei quantos aqui ouviram o testemunho que eu compartilhei 3 anos atrás. Eu fui diagnosticada com macroadenoma hipofisário, ele é um tumor benigno na hipófise, ele fica na cabeça. E aquele foi um período muito difícil na minha vida. Tem até a primeira imagem aí, Jaqueline. Eu coloquei para, não sei se vai dar para entender, mas traduzindo, eu tinha um tumor benigno de 1,6 centímetros na cabeça. Os médicos falavam que eu precisava operar urgente, que era algo gravíssimo. E Deus me abençoou muito através da vida da doutora Ziane, ela acompanhou o meu caso. E a gente foi vendo a mão do Senhor, porque já naquela época, para diagnosticar isso, a minha prolactina ela estava quase 2.000 e o normal é 23. E era um tempo de jejum e oração na igreja. A gente orou, jejuou e no final daquele jejum a minha prolactina já tinha baixado metade. O que só o remédio não seria capaz de fazer, o Senhor fez. E eu já testemunhei daquilo ali. E eu continuo. E Deus me fez passar aquele processo, gente. Porque às vezes a gente pensa, às vezes a gente quer que Deus cure a gente de forma instantânea. Mas às vezes o Senhor vai fazer a gente passar pelo processo para a gente amadurecer, para a gente desenvolver dependência de Deus. Porque aquilo que nós não podemos fazer, é o Senhor que pode fazer. E aí eu quero mostrar para vocês outra imagem. Eu fiz um outro exame agora em outubro e para honra e glória de Deus o tumor desapareceu. O Senhor me curou e é para honra e glória de Deus. E aí você pode pensar que é fácil, mas lá naquele primeiro exame, eu lembro que
que a médica, ela fez um papelzinho com um resumo da minha situação e ela falou que eu tinha que procurar um hospital o mais rápido possível. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu no meu quarto, eu não sabia o que dizer para o Senhor. Eu falei, Deus, eu não sei. O sentimento que eu tinha que eu ia morrer. Eu falei, vou morrer. E eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas o Senhor vai preparar o hospital, o Senhor vai preparar os médicos, o que tiver que ser feito, o Senhor vai fazer. E ali eu abri a Bíblia e o Senhor falou comigo lá na história de Lázaro, quando os discípulos falam, Jesus, Lázaro morreu. E Jesus fala, a doença de Lázaro não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E dali em diante eu entrei nesse processo, não foi fácil, gente, é um processo muito difícil. Parecia que a cada hora uma coisa pior acontecia, mas eu sabia que o fim daquele processo era o nome de Deus sendo glorificado. E aí eu falo isso porque eu não deixei de servir ao Senhor, eu não deixei de vir para a igreja. Tinham momentos que eram difíceis para mim, que a minha vontade era só ficar deitada em casa, não fazer nada. Mas eu vinha e aqui eu era ministrada, aqui eu era abençoada. Alguém vinha, me dava um abraço, alguém vinha, me dava uma palavra. E eu entendi que era aqui, dentro da igreja de Cristo, que o Senhor estava me curando. E aí, por que eu falo isso para vocês? Porque enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, o Senhor cuida das nossas coisas. Filipenses 4, 6 e 7 vai falar: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Gente, Jesus manda a gente não ficar ansioso, mas Ele dá uma forma da gente não ficar ansioso. É a gente, por meio da oração, da súplica, do clamor, e com ações de graça, tá? Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente vai buscar o Senhor, que a gente vai estar diante de Deus só pedindo. Mas não, é com ação de graça. Eu lembro que eu fiz esse outro exame início desse mês. E quando eu estava dentro daquela máquina, eu estava agradecendo ao Senhor por todo o processo que duraram 3 anos. E eu falei, Deus, obrigada, porque não faltou recurso. O Senhor proveu recurso para minha família poder pagar o tratamento. Eu falei, Deus, obrigada. Mas eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor tem poder para encerrar essa história e fazer algo tão perfeito. Eu pedi, gente, a gente tem que ser ousado. Eu falei, Deus, que o Senhor remova tudo de forma tão perfeita, que quando as pessoas olharem a imagem do exame, elas vejam que é como se eu não tivesse nada. E quando eu levei o exame para a doutora Ziane, ela olhou, meu Deus, Thaís, olha que imagem perfeita. Parece que você nunca teve nada. Não ficou nenhuma sequela, a minha hipófise está intacta, não houve nenhum problema hormonal, porque Deus, Ele é um Deus perfeito. E você precisa pensar o que eu não recebi porque eu não pedi. Às vezes a gente fala, ai Senhor, mas tem misericórdia. Gente, seja específico para aquilo que você quer do Senhor. O Senhor, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você seja ousado. E quando a gente vê essas situações, a gente não pode permitir que as preocupações se tornem uma desculpa para a gente. Porque Jesus, quando Ele fala que nem o Filho do Homem tinha onde repousar a cabeça, Ele sabia, aquilo ali não era uma preocupação para Ele. Se Ele ia dormir em algum lugar hoje, amanhã onde é que Ele ia dormir, Ele não ficava com os discípulos, e aí, vamos dormir aonde? Já viu? Já cuidou disso? Ele não se preocupava com isso, porque Ele sabia que o Pai dele ia providenciar um lugar para Ele dormir. Ele focou na ordem, ele sabia a ordem que Deus tinha dado para ele, e ele focou nessa missão. Ele não permitiu que as preocupações distraíssem ele daquilo que ele precisava fazer. E segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, Deus tem uma ordem para você. A gente precisa ter clareza nisso. A gente precisa deixar as nossas preocupações de lado e entender que Deus, Ele tem uma ordem para a gente. Não é, eu vou organizar minha casa, vou ver primeiro como é que vai ser e depois eu cumpro a ordem do Senhor. Não, Deus, Ele tem uma ordem para você. Lucas 9,60 vai dizer, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Gente, nós não podemos terceirizar aquilo que o Senhor confiou para a gente. Jesus é bem claro, você
vai. Não é aquela coisa, ó, você pensa aí, né? Igual quando o pastor Zadak pede alguma coisa pra gente, né? Ele fala assim, eu queria que você orasse, queria que você... Porque comigo foi assim, né? O pastor me chamou para fazer a gestão das células. Ele, então, eu queria que você orasse, você fizesse a gestão da célula, não sei o quê. Você ora e você me fala. Mas, gente, eu já sabia que ele já tinha na cabeça dele que era eu que ia fazer. Mesmo que eu falasse, pastor, não dá. Ele sabia que era eu que ia fazer. Então, a gente não pode ficar negociando com Deus Senhor, tá bom, eu vou orar e eu vou ver se é isso que eu tenho que fazer. Gente, é o próprio Deus falando pra gente, você vá e proclame o reino de Deus. E aí, muitas das vezes, a gente está se preocupando com aquilo que só Deus pode fazer. As suas preocupações, os seus problemas, porque todo mundo tem problema. Você precisa entrar num lugar de dependência e falar, Deus, eu entrego as minhas preocupações ao Senhor e eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Você tem dúvida de que Deus vai cuidar daquilo que você tem para resolver? Que na verdade não é nem você, né? É o Senhor que vai resolver. Você tem dúvida? Você acha que Deus vai deixar faltar financeiramente na sua casa porque você está servindo aqui ao reino de Deus? E aí vamos lá, vá. É muito claro, vá. Vá liderar uma célula, servir na sua igreja. E aí pode ser muito confortável. Tudo dentro da igreja, né? Liderar uma célula, servir no ministério. Mas eu creio que chegou o tempo, Deus ele está nos chamando para nós sermos cristãos verdadeiros no nosso local de trabalho. Cristãos verdadeiros na nossa escola, na nossa faculdade. Gente, ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Ser cristão num dia de domingo é moleza. Mas e quando chega segunda-feira? Será que você é o que arruma confusão no meio do trabalho? Será que você é aquela pessoa que está fazendo fofoca lá no meio, falando do outro? E aí tem um cristão de verdade lá no teu trabalho, que está olhando e está falando assim, meu Deus, fulano fala que é da igreja, mas está dando mau testemunho. Gente, nós não podemos fazer parte do grupo de pessoas que estão manchando o nome da igreja de Cristo. Porque a gente não está falando do nome da primeira igreja batista de Queimados. Nós estamos falando da igreja de Cristo, é o corpo, é a noiva. E nós não podemos manchar o vestido da noiva. Nós precisamos nos responsabilizar com aquilo que o Senhor está fazendo. E aí, todas aquelas coisas que nós temos visto hoje, que tem manchado o vestido da noiva, nós precisamos nos levantar e falar, Deus, eu vou ser a pessoa que vai se posicionar e vai limpar o vestido da noiva. Levanta sua mão agora, mão direita, da autoridade. E você vai falar agora, Senhor, eu serei a pessoa que vai se posicionar nessa geração para limpar o vestido da noiva. Amém. Gente, essa responsabilidade é nossa. Eu pensei muito, quando Deus deu essa mensagem para mim, eu falei, Senhor, eu não posso esperar que seja outra pessoa. Se o Senhor está me chamando, eu vou me levantar e que outras pessoas se levantem através da minha vida. Mas eu não vou deixar que outras pessoas preguem um mau testemunho, que outras pessoas preguem um evangelho raso. Sabe por quê? Porque se nós começarmos a fazer esse movimento de mudança, de transformação, de metanoia, mudança de mente, quando alguém que se diz cristão estiver fazendo algo que não agrada a Deus e que a gente sabe que quem não é cristão olha e fala assim, eu ser cristão para ser igual fulano, que fica fazendo isso, isso e isso, mas aí o discurso vai ser diferente. A pessoa vai olhar e vai falar assim, tá, fulano pode estar dando mau testemunho, mas eu conheço a Thaís, que prega um evangelho vivo, que vive a palavra de Deus e que de maneira nenhuma ela se portaria daquela forma. É através das nossas vidas, é o Senhor olhar para a gente e falar assim, servo bom e fiel, foste colocado sobre o pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Muitas das vezes a gente quer que Deus dê mais coisa e mais, mas Deus te deu um quadradinho, mas você está querendo o altar inteiro. Mas Deus está falando, seja fiel a esse quadrado aqui que eu te coloquei, para ver se eu posso te entregar outras coisas. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, proclame o reino de Deus.
não é ser só um crente de domingo, gente. É muito fácil. A gente precisa acordar todos os dias e perguntar ao Senhor: Senhor, quem eu vou abençoar hoje? Deus, por quem eu vou orar? E para quem eu vou apresentar Jesus? Ontem Letícia e Rafael, a gente foi numa igreja em Nova Iguaçu, para um congresso de intercessão. E aí eu conversando com a Letícia no Uber, não sei o que, a Letícia: Thaís, Deus tem alguma coisa para entregar para esse Uber. Falei, pronto, começou. Aí eu digitei no celular, ela digitou no celular, ela mostra para o Rafael, só mostrei assim para o Rafael, ele. E a gente orou pela vida daquele homem, e sendo que no caminho a gente já foi contando as bênçãos de Deus. Tudo que Deus estava fazendo na nossa vida, e o cara, nossa, que isso? A gente orou por ele, abençoou ele. A gente precisa estar atento. Quem será no nosso local de trabalho, que às vezes, se você não estiver sensível à voz de Deus, você não vai ouvir o Senhor falar assim: olha, eu preciso que você dê um abraço nessa pessoa. Às vezes o que aquela pessoa está precisando é um abraço, gente. Só que a gente não está ligado porque a gente está focado nas nossas preocupações. Nós precisamos manifestar, porque quando a gente vê, se Jesus está falando, vá e proclame o reino de Deus. Gente, é para fora. Não dá para proclamar o reino dentro, porque todo mundo já é crente. Todo mundo aqui é cristão. Aqui a gente se abastece para quando a gente chegar lá fora, a gente explodir. A gente transformar o nosso local de trabalho. Se tem alguma questão no teu local de trabalho que as pessoas estão fazendo algo errado, é você que vai se levantar para falar: não, gente, isso aqui não é certo. Isso aqui não condiz com a palavra de Deus. A gente não, você diz assim: eu não vou compactuar com isso daqui. Na nossa faculdade ou na nossa escola, por exemplo, outro exemplo, né? Quando eu fazia faculdade, gente, era um negócio de colar em prova, que era uma loucura. Aí, gente, sem brincadeira nenhuma, na minha turma, eu era a cadeira separadinha, porque todo mundo colava, e eu falei: não vou colar. E aí o pessoal fica assim: não, senta pra cá que a Thaís não cola não, deixa ela aí. Gente, eu ficava sozinha. E aí para vocês verem, não estou falando para me engrandecer não, mas teve uma matéria, eu não sou boa em química. Gente, só eu reprovei na matéria de química, porque todo mundo colou e eu não quis colar. Falei: Deus, eu vou pagar o preço, mas eu não vou colar, porque eu sei que as pessoas estão vendo. Da mesma forma que na minha faculdade, tinha pessoas que diziam que eram cristãos, mas viviam uma vida toda de pecado, mas estavam na igreja uma vez por mês tomando ceia, porque não podia ficar sem tomar a ceia, porque senão as pessoas iam olhar do lado e falar assim: ih, fulano está em pecado. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que compactua com aquilo que as outras pessoas estão fazendo. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês: nós precisamos deixar as nossas preocupações. Nós precisamos entender que o Senhor tem uma ordem para a nossa vida. E nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelo que Deus confiou a nós. Então, seja responsável com o que Deus confiou a você. Você já sabe, gente. É algo muito pessoal. Você sabe aquilo que Deus já tem colocado no teu coração, mas você não está conseguindo ter responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Lucas 9,62, Jesus vai dizer: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Gente, eu me encho de muito temor quando eu leio isso, porque é o Senhor te chamar para algo, você colocar as suas mãos, você começar a fazer, mas chegar uma hora você falar assim: ah, Deus não está dando, e aí você deixa de lado e olha para trás. Você vê: eu não vou dar conta. Gente, o Senhor está falando: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Nós não podemos viver a nossa vida com Deus de qualquer jeito, gente. E eu falo isso porque a gente sempre usa muito esse exemplo, né, a gente traz a palavra de Deus, a nossa vida espiritual e a ligação com o nosso trabalho, mas a verdade é que a nossa vida ela é uma só. Não tem como a gente querer picar: ah, na igreja eu vivo desse jeito, no trabalho eu vivo desse jeito, na família eu vivo desse jeito, nos meus amigos eu vivo dessa forma. A gente não pode viver a nossa vida de qualquer jeito. E aí vamos lá, muitas das vezes você é um excelente profissional no teu trabalho, porque você sabe que você vai ser cobrado. Se você tiver uma meta lá para bater, você não bateu, você sabe que aquilo ali vai pegar mal na tua imagem, você vai ficar
avaliado, de repente, negativamente com aquilo ali. Então, você quer ser o melhor funcionário, você quer chegar na hora, você quer ali fazer as melhores coisas. Aí, por que quando a gente fala de servir na igreja, as pessoas acham que é fazer de qualquer jeito? A gente acha que tem que chegar atrasado, a gente acha que se não for, o líder daquela área de serviço vai resolver, vai dar um jeito, vai colocar alguém. E aí eu fiquei pensando, e eu lendo tudo isso que Deus estava falando para mim, Deus me mostrou uma coisa. Deus falou: Thaís, as pessoas, elas não estão servindo ao líder daquele ministério, elas estão me servindo. Então, se você está chegando atrasado, é o Senhor que está esperando. Se você está tratando mal o seu líder de ministério, você não está tratando mal o líder de ministério, você está tratando mal o Senhor. Você acha que o Senhor merece ser tratado mal? A gente fala de viver uma vida com Deus em profundidade, mas aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, a gente não consegue fazer com excelência. A gente acha que é de qualquer jeito. Gente, nós estamos falando de um lugar santo, de preparar isso aqui. Nós estamos servindo as outras pessoas através de um culto. Não é uma sala de cinema que você vai chegar, você vai sentar, vai assistir um filme, aí você deixa tudo sujo de pipoca e refrigerante, e aí você vai embora, porque a zeladoria vai limpar. Aí se tem uma poça d'água ali, sei lá, caiu um copo, uma garrafa, você vai lá embaixo chamar a zeladoria para secar um negócio que o pano está ali. Por que você não pega o pano para secar? Você acha que você é melhor do que as outras pessoas? Ou você pensa, a zeladoria é paga para isso. Mas você está aqui para servir a igreja. Você está aqui para ser usado pelo Senhor. E nós precisamos tomar uma decisão. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções, mas pelas nossas decisões. Às vezes o ambiente não está favorável. Às vezes a tua vida está um caos. Parece que está de ponta cabeça. E aí a sua emoção vai tomando conta, né? Você vai ficando ansioso, desesperado, aquela coisa toda. Ok. Mas você vai falar: Senhor, eu submeto a minha mente ao Senhor e eu vou decidir obedecer ao que o Senhor me chamou para fazer. Eu não vou terceirizar para outras pessoas aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E se você está servindo em alguma área da sua igreja, que você faça com excelência. Que você chegue no horário, que você lembre que você não está servindo pessoas, mas você está servindo ao Senhor. E se você faz parte de uma célula, porque é muito bom enfatizar que nós somos uma igreja em célula. A célula faz parte da nossa igreja, é o que nos move. E você precisa entender que você está ali não para fazer um ajuntamento. Eu estou ali para receber, porque a gente só quer receber, né? Você está ali para abençoar a vida de outras pessoas. Porque célula a gente tem que levar gente não crente. Tem gente não crente lá na tua célula, quando vai para a hora do lanche, o povo da célula ataca o lanche e o convidado está lá assim. Meu Deus, gente, que é isso? Você está ali para servir, falar: meu amigo, eu vou te servir, ó. O primeiro é para você, é o melhor. Você está ali para fazer a diferença. Às vezes você abrir mão de comer o lanche, porque você está olhando alguém ali e Deus está falando assim, ó, vai lá e libera isso, isso e isso na vida dele. O tempo que você ia ter de comunhão comendo, porque a gente só pensa em comer, o Senhor está falando assim, ó, eu quero que você vá lá e ministre na vida daquela pessoa, porque às vezes aquela é a única oportunidade que você vai ter de marcar a vida daquela pessoa com o amor de Deus. Seja um líder de célula, gente. Às vezes a gente tem medo, né? Porque a gente pensa assim, ai meu Deus, liderar é tão difícil. Mas aí eu fico pensando, vamos voltar para o profissional de novo. A gente quer bons empregos, a gente quer ser, não é graduado, a gente quer ser promovido no nosso trabalho, receber uma promoção, a gente quer se destacar, a gente quer se diferenciar, porque a gente sabe que a gente está sendo visto. E aí, por que na igreja a gente não assume esse papel? Será que é porque no trabalho a gente tem uma recompensa financeira? E aqui, muitas das vezes não, a verdade é, a gente não vai ser recompensado aqui na terra não, gente. Nossa recompensa é no céu, é na eternidade. E aí a gente quer se mover, a gente quer ser recompensado de alguma forma. Aí você pensa, não vou ganhar nada com isso. Às vezes o fulano vai virar a cara para mim. Eu não sou obrigada a passar por isso.
Às vezes a gente pensa isso. Por que a gente quer ser o melhor líder em grandes empresas, mas nós não queremos nos submeter ao maior líder que é Jesus Cristo? Nós não queremos nos posicionar e entender, cara, através da minha vida, pessoas vão ser alcançadas. Através da minha casa, a minha casa vai se tornar um lugar de bênção. Vai se tornar um lugar da manifestação de Deus. Saber que toda semana a minha casa está aberta para que a glória do Senhor encha aquele lugar. Para que a glória do Senhor transborde na vida dos meus vizinhos. Mas a gente, com os nossos olhos naturais, nós olhamos para o problema. Ai, lidar com pessoa é difícil. Ai, tem a sujeira do lanche. Ai, tem o povo que bota na escala, a pessoa não vai, a pessoa não leva o lanche. E aí eu me estresso, e aí faz mal bagunça, eu estou cansado, no dia seguinte eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Gente, os nossos olhos precisam estar na eternidade. O nosso prêmio não é aqui na terra. Não é para o pastor Zadak vir aqui e falar assim, ai, que bom, fulano, você foi um ótimo líder. Aquela coisa assim, vamos premiar os 10 primeiros líderes aqui da igreja, para a gente falar quem foi o melhor líder. Gente, não é sobre isso, é sobre vidas sendo salvas para o Senhor. É sobre casas saqueando o inferno. É sobre casas gerando transformação na vida de pessoas que estão quebradas. Que não tem ninguém para dar um ombro para a pessoa chorar. Que não tem ninguém se importando com a dor delas. E eu, pensando nisso tudo, né? Porque foi uma mensagem muito, muito difícil para mim. Deus, Ele mexeu em muitas coisas na minha vida ao longo dessa semana, através dessa mensagem. Mas Deus, Ele não quer te trazer aqui só para falar que você tem que abandonar as suas preocupações, que você tem que entender a ordem que Ele tem para você, ou que você tem que ser responsável, porque de repente você vai sair daqui e falar, tá, uma hora eu vou resolver isso aí com o Senhor. Mas o Senhor me levou para algo muito importante após o capítulo 9, Lucas 10. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos enviar nessa manhã. Eu me incluo nessa oração. O Senhor quer nos enviar nessa manhã. O pessoal da adoração, se já quiser ir subindo. Eu quero ler com vocês Lucas 10, gente, do verso 1 ao verso 4. Vamos lá. A gente leu o finalzinho de Lucas 9, a gente viu tudo aquilo que Jesus falou para aquele povo que estava caminhando com ele. Lucas 10 vai falar isso. Depois disso, eles tomaram lá a lapada, gente. Eles foram discipulados por Jesus. Jesus falou, olha, vocês precisam se alinhar. Não é dessa forma, nessa bagunça que vocês vão viver. E aí Lucas 10 fala, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Essa era a instrução do Senhor para aquelas pessoas e a instrução do Senhor para a gente nessa manhã. A gente conhece esse texto é muito famoso, a gente fica orando, Deus, manda trabalhadores, Senhor, para a tua seara, a colheita está pronta, a gente precisa colher, manda mais. E eu fiquei pensando, por que não é a gente que vai se levantar e ser a resposta dessa oração que eles estavam fazendo lá naquela época? Por que não eu? É muito fácil eu falar, gente, vamos se ajoelhar, vamos orar aqui para Deus mandar mais pessoas. Somos eu e você que vamos falar, Deus, eu vou entrar nessa colheita e eu vou colher aquilo que o Senhor plantou. Quando eu escrevi essa mensagem, era como se eu visualizasse uma grande plantação, e eu vi algumas pessoinhas colhendo, porque já tem gente fazendo a colheita, já tem gente no trabalho, mas precisa de mais, porque a palavra fala que os trabalhadores são poucos. E eu vi essas pessoas colhendo, mas em volta é como se fosse uma plateia. Em volta era como se muitas pessoas observassem aquelas pessoas colhendo. Deus, Ele não quer isso para esse tempo. O Senhor quer que a gente entre para essa colheita,
que a gente fale assim: Senhor, a gente cansou de ficar orando, pedindo ao Senhor para mandar mais, quando na verdade nós precisamos ser a resposta dessa oração. E aí o versículo 3 fala: vão, Jesus está falando, vai, não é para você ficar pensando mais. Eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Gente, isso mexeu muito comigo, porque vamos lá, um pastor de ovelhas, as ovelhinhas lá, o bichinho, o pastor daquelas ovelhas, ele não vai jogar as ovelhas no meio do lobo, porque o lobo vai pegar a ovelha. Mas então por que Jesus fala: eu os estou enviando como cordeiros no meio de lobos? Porque o Senhor, Ele é o bom pastor, e Ele é o único que tem poder para te proteger enquanto você está indo em lugares que Ele está mandando você ir. Ele está te garantindo proteção. Olha, mal nenhum vai te atingir, nada vai tocar em você enquanto você estiver indo naqueles lugares para pregar o Evangelho. E a gente está com medo: ai Senhor, se eu for naquele lugar e me desviar. Gente, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós precisamos nos apegar a isso. E o versículo 4 vai falar: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália. Gente, provisão. O Senhor está nos dando garantia de provisão. Você não precisa: ai Senhor, mas eu tenho que juntar recurso para eu poder te servir, e se acontecer algum problema eu tenho um recurso lá para me salvar. O Senhor está falando: olha, vai. Não se preocupa, que eu estou cuidando daquilo que você vai preparar, vai precisar no meio do caminho. Gente, pessoal, no deserto, as roupas cresciam junto com eles. Eles foram crescendo. Tu acha que a roupa ficava pequena? Tu acha que a roupa se desgastava? Isso é provisão de Deus. Deus não falou: olha, prepara a tua melhor roupa, prepara o máximo de dinheiro que você precisar juntar para você ir proclamar o reino. O Senhor está falando: vai. Que as coisas pequenas, porque isso é pequeno, gente, as coisas pequenas eu vou prover para você. Se precisar que caia maná do céu, o Senhor vai mandar cair maná do céu. Se precisar que pães e peixes sejam multiplicados, o Senhor vai fazer. Anteontem, sexta-feira, eu estava trabalhando e eu estava fazendo um pedido. E aí eu faço um processo lá, né, que você tem que laminar a capa para não desbotar com o tempo. E aí eu peguei o rolo do plástico, né, um rolo assim desse tamanho. Só que eu olhei e falei: esse rolo vai acabar. Que eu já estava vendo o durex. Falei: ai Senhor, queria terminar esse pedido hoje. Aí ao invés de eu ficar: caramba, vai acabar, poxa, vou ter que fazer um negócio depois, não sei o quê. Falei: Deus, o Senhor vai multiplicar esse plástico. Falei: vai multiplicar. Comecei, fazia fui fazendo e o durex aparecendo. Falei: Senhor, multiplica esse plástico, Deus, tem que dar isso aqui. E foi uma folha, e eu vendo as folhas não diminuía, né, porque tinha uma cota lá para eu fazer. E eu: Senhor, multiplica esse plástico, Deus. E aí a incredulidade querendo vir assim: vai faltar, você vai ter que terminar depois. Eu falei: não, Senhor, o Senhor vai multiplicar esse plástico. Gente, diante do Senhor, a última folha, eu estiquei o plástico acabou. Eu terminei, o rolo está lá vazio. Foi a conta certinha. É provisão do Senhor. O Senhor mandou você fazer algo e você está preocupado: vai faltar. Fala: Senhor, envia recurso. Que os recursos não sejam uma preocupação para eu deixar de fazer a tua obra. Vocês podem subir? Essa manhã é a nossa oportunidade, gente, de nos responsabilizarmos de fato com aquilo que a gente já sabe que o Senhor chamou a gente para fazer. Deus falou para mim claramente: você é o trabalhador que está faltando na colheita do Senhor. Sou eu que está faltando na colheita do Senhor. Nós somos os trabalhadores que estão faltando na colheita do Senhor. E eu quero orar por você, gente. Se você entendeu essa mensagem, de verdade, não precisa se sentir pressionado ou para parecer que tem um mover aqui na frente. O Senhor está nos chamando para a grande colheita que já está pronto. E eu falo com muito temor: será que eu vou esperar os frutos dessa colheita apodrecerem para eu ver que eu precisava ter me movido antes? Será que eu vou ficar pensando: Senhor, eu preciso de mais uma confirmação, enquanto isso, os frutos estão passando do tempo.
É agora, gente. Não é futuramente eu vou fazer, futuramente o Senhor vai me levar. Gente, é agora. Os campos estão prontos, mas o Senhor precisa de trabalhadores. Se você entendeu essa mensagem, você quer dizer sim para aquilo que Deus já tem falado no seu coração, que você venha aqui na frente, enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando, nosso time de intercessão vai estar aqui para orar por você. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai.
Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras, palavras. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigada, Pai, porque nós estamos ouvindo a tua voz e nós dizemos sim, sim ao teu chamado. Nós não vamos olhar para trás. Deus, nós abençoamos os teus filhos. Nós comissionamos os seus filhos nesse tempo, para que eles vão e façam grandes colheitas, para que eles sejam manifestadores do teu reino, para que eles preguem o evangelho nos seus consultórios, nas suas empresas, nas escolas, nas faculdades, para que eles sejam líderes de célula, pessoas, ó Pai, que vão se comprometer com a tua missão, Pai. Nós abençoamos os teus filhos, Deus, que o teu sangue cubra cada um deles e que nenhum mal toque neles, ó Pai. Nós blindamos, ó Pai, pelo poder do teu Espírito a vida dos teus filhos, que nada faça eles olharem para trás, que eles sejam usados de forma poderosa nessa geração, em nome de Jesus, amém. Gente, eu não posso terminar sem fazer mais uma coisa. Quem está aqui na frente quiser voltar para o seu lugar pode voltar. Quem estiver sendo ministrado continua. Eu compartilhei com vocês o meu testemunho, a forma que Deus me curou. E eu não posso sair daqui sem perguntar se tem alguém com um diagnóstico que para você não tem mais jeito. Você está com algum problema físico, já deram um diagnóstico para você, e eu quero orar por você. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nesse lugar. Não são as minhas mãos que curam, mas é o Senhor. É o Senhor que está na casa. E eu creio que Ele está liberando um tempo de cura sobre esse lugar. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente, a gente quer estar orando por você. Nós queremos estar declarando cura sobre a sua vida. Você precisa vir com fé. Aquilo que os homens, os médicos não podem fazer, o Senhor fará na sua vida. Venha diante do altar e apresenta. A gente vai dar esse tempo para você. Apresenta ao Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. E o Senhor vai fazer. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Não há nada que seja grande demais para o Deus Todo-Poderoso. Não há nada, aquilo que você acha que está te impedindo de servir ao Senhor. O Senhor, Ele quer te curar nessa manhã. Venha com ousadia, com ousadia. É muito fácil quando a gente pede algo para Deus que a gente consegue resolver. Mas é o Senhor que vai resolver nessa manhã. Ele vai estabelecer um novo tempo na sua vida, através da sua fé e da sua ousadia.
Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Nós nos rendemos, ó Pai, à tua presença. Nós nos submetemos, ó Pai, ao teu poder, ao teu amor, à tua grandeza. Nós reconhecemos a tua grandeza nesse lugar, Espírito Santo. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Faz, Espírito Santo, se mova aqui nesse lugar, Senhor. Vem com a tua nuvem de glória sobre esse lugar, Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. Faz, ó Pai. Faz aqui nesse lugar, ó Pai, aquilo que nós ainda não vimos, mas que nós cremos. Espírito Santo, eu peço, Pai, vem com o teu poder sobre a vida dos teus filhos nessa manhã. Espírito Santo, nós cancelamos agora todo diagnóstico, Pai, maligno sobre a vida dos seus filhos. Nós declaramos cura completa, uma cura perfeita, uma cura. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor vai restaurar o padrão original que o Senhor fez às nossas vidas. O Senhor vai apagar da linha do tempo dessas pessoas o diagnóstico que eles tiveram, as sequelas que eles tiveram, ou as sequelas que os médicos dizem que eles vão ter. Nós cancelamos no nome e na autoridade de Jesus. Declaramos cura completa, cura na mente, Pai. Nós declaramos cura sobre todas as doenças emocionais. Nós declaramos, ó Pai, um tempo de filhos levantados, ó Pai. Filhos com mentes sadias, ó Pai. Não mais movidos por depressão, por ansiedade, por síndrome do pânico. Mas o Senhor movendo uma geração por amor ao Senhor, com mentes firmadas no Senhor. Nós declaramos cura sobre as emoções agora em nome de Jesus. Uma geração se movendo por decisões em nome de Jesus. Espírito Santo, eu declaro cura no físico, Pai. Cura no físico, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Os seus filhos sendo sarados completamente. Que eles sintam agora, Pai, um tremor no corpo deles, ó Pai, a tua presença inundando a vida deles, ó Pai, sacudindo completamente, colocando no lugar o que precisa ser colocado, tirando aquilo que não faz parte do corpo deles. Nós declaramos cura completa agora no nome de Jesus. Nós cancelamos todo câncer, nós cancelamos exames de sangue ruins, nós declaramos taxas normalizadas no nome de Jesus. Pessoas saudáveis para pregar o Evangelho, pessoas sadias para honrar o teu nome. Senhor, não permita que uma doença seja um limitador para nós pregarmos o teu Evangelho. Nós entregamos a vida dos teus filhos agora no nome de Jesus. Se tem alguém com dor na coluna agora, nós declaramos cura completa agora. Toda dor se dissipando agora em nome de Jesus. Se há alguém com diagnóstico de câncer, nós cancelamos agora. Células sendo renovadas, células novas em nome de Jesus. Se você está esperando o resultado de um remédio, o resultado de um exame, nós declaramos um exame ótimo para a glória de Deus. Aquilo que os médicos sugestionaram que possa ser, o médico vai olhar e vai falar: isso aqui é impossível. Mas você vai falar: foi o meu Deus, o Todo-Poderoso, que liberou essa cura sobre a minha vida. É isso que nós te pedimos, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença nesse lugar, Deus. Nos encha com fé, com ousadia, para pregar a tua palavra todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus.